A planta esquecida que vale mais que carne. Você já ouviu falar de uma planta que pode ser mais nutritiva que um bife, mais barata que feijão e que quase ninguém conhece? Pois ela existe e está escondida bem debaixo do nosso nariz. O nome dela é Ora pronobis, uma planta comum em muitas regiões do Brasil, mas que pouca gente usa na cozinha. Enquanto todo mundo corre para comprar carne, ovos ou frango pensando em proteína, essa plantinha rasteira ou que cresce em cercas viveira oferecendo os mesmos nutrientes, e às vezes até mais, sem precisar matar nenhum animal. Se você acha que proteína só vem de carne, está na hora de repensar. A Ora pronobis tem tanta proteína quanto um ovo, mas custa quase nada para plantar. Enquanto um quilo de carne pode sair por 40, 50 reais ou mais, um pé dessa planta cresce sozinho, sem precisar de muito cuidado. E o melhor, ela não tem gordura ruim, não faz mal ao coração e ainda ajuda a regular o intestino. É como se a natureza tivesse criado um superalimento e esquecido de contar para a gente. Por que essa planta é tão especial? Vamos comparar para ficar fácil. Imagine que você tem dois pratos na sua frente, um com carne moída e outro com Ora pronobis refogada. Os dois têm proteína, mas a planta ganha em vários pontos. Proteína pura. A Ora pronobis tem cerca de 25% de proteína em suas folhas. Isso quer dizer que, em cada 100 gramas de folhas frescas, você está comendo 25 gramas de proteína. Para ter ideia, um bife de 100 gramas tem cerca de 26 gramas de proteína. Ou seja, quase a mesma coisa. A diferença é que a planta não tem colesterol, nem gordura saturada, que entope as artérias. 2. Fibras que ajudam o corpo. Enquanto a carne não tem fibra nenhuma, a Ora pronobis é cheia delas. Fibra é o que faz o intestino funcionar direito, evita a prisão de ventre e ainda ajuda a controlar o açúcar no sangue. É como se fosse uma vassoura que limpa o corpo por dentro. Quem come muita carne e pouco vegetal sabe como é ruim sentir o intestino preso. 3. Vitaminas e minerais de graça. Além de proteína, essa planta tem ferro, que evita anemia, cálcio, para os ossos, vitamina A, boa para a visão, e vitamina C, que fortalece a imunidade. É como se fosse um multivitamínico natural. Enquanto a carne tem ferro, mas falta vitamina C para ajudar o corpo a absorvê-lo, a Ora pronobis já vem com tudo junto. 4. Barata e fácil de plantar. Você não precisa de uma fazenda para ter Ora pronobis. Ela cresce em vasos, quintais, até em terrenos baldios. Se você jogar um galho no chão, em pouco tempo ele cria raízes e vira uma nova planta. Enquanto um quilo de carne custa caro e depende de criação de animais, um pé de Ora pronobis pode alimentar uma família por anos, sem gastar quase nada. 5. Versátil na cozinha. Muitas pessoas torcem o nariz porque não sabem como usar. Mas é simples, as folhas podem ser refogadas como espinafre, colocadas em omeletes, sopas, farofas, ou até em sucos verdes. O gosto é suave, parecido com couve, mas um pouco mais macio. Se você já comeu quiabo ou jiló, vai se adaptar fácil. E o melhor, não precisa de muito tempero, porque o sabor não é forte. Como usar no dia a dia? Se você ainda está em dúvida de como incluir essa planta na sua vida, aqui vão algumas ideias práticas. No café da manhã, coloque um punhado de folhas picadas no omelete ou na tapioca. Fica mais nutritivo e você nem sente o gosto diferente. No almoço, refogue com alho e óleo, como se fosse couve. Sirva com arroz, feijão e uma carne, se quiser, mas vá diminuindo a quantidade de carne aos poucos. No jantar, faça uma sopa de legumes e acrescente as folhas no final. Elas cozinham rápido e dão um toque especial. Para lanches, bata as folhas no liquidificador com água e limão para fazer um suco verde. Se achar amargo, misture com abacaxi ou laranja. Para economizar, em vez de comprar espinafre ou rúcula toda semana, plante Ora pronobis no quintal. Em 2 meses, você já tem folhas frescas para colher. Por que as pessoas não conhecem? Boa pergunta. A Ora pronobis é mais comum em Minas Gerais, onde é usado em pratos típicos como frango com Ora pronobis. Mas no resto do Brasil, pouca gente sabe dela. Isso acontece por alguns motivos. Falta de divulgação. Ninguém fala dela na TV, nas escolas ou nos supermercados.
Enquanto marcas de carne e leite gastam milhões em propaganda, a Ora Pronobis não tem ninguém para promovê-la. 2. Preconceito com plantas pobres. Muitas pessoas acham que comida boa é só o que vem de restaurante caro ou de embalagem bonita. Não valorizam o que cresce no quintal. 3. Desconhecimento. Quem nunca ouviu falar, não sabe como usar. E sem saber, não experimenta. É um ciclo difícil de quebrar. Mas isso está mudando. Com a alta dos preços dos alimentos e a busca por uma vida mais saudável, muita gente está redescobrindo essa planta. Agricultores familiares, chefes de cozinha e até nutricionistas estão falando sobre ela. É como se a Ora Pronobis estivesse saindo do esquecimento e voltando para a mesa das pessoas. Resumindo, vale a pena experimentar? Se você quer comer bem, gastar pouco e ainda cuidar da saúde, a resposta é sim. A Ora Pronobis não é milagrosa, mas é um alimento completo, fácil de achar e barato. Ela não vai substituir a carne de uma hora para outra, mas pode ajudar a diminuir o consumo de proteína animal, que faz mal em excesso. Pense assim, se você comer Ora Pronobis 2 vezes por semana, já está economizando dinheiro, ajudando o meio ambiente, porque criar gado polui muito, e dando ao seu corpo nutrientes que ele precisa. É como se você estivesse fazendo um favor para o seu bolso, para a sua saúde e para o planeta, tudo de uma vez. Então, da próxima vez que for ao mercado ou passar por uma cerca com uma planta cheia de espinhos e folhas verdes, lembre-se, ali pode estar o seu próximo almoço. E o melhor, sem culpa, sem gastar muito e com muito mais saúde. A natureza já nos deu tudo de que precisamos, só falta a gente prestar atenção. E não é só isso. A Ora Pronobis é tão versátil que dá para usar em várias receitas do dia a dia, sem precisar mudar muito o que você já está acostumado a comer. Por exemplo, dá para colocar as folhas picadinhas no arroz, no feijão ou até no macarrão, como se fosse uma erva fresca. Se você gosta de omelete, pode adicionar um punhado de folhas junto com os ovos, fica mais nutritivo e com um gostinho levemente azedinho, que combina bem. Outra ideia simples é fazer um refogado só com Ora Pronobis, alho, cebola e um pouco de óleo. Fica pronto em 5 minutos e serve como acompanhamento para carnes, frango ou até sozinho com arroz. Se você tem crianças em casa, pode picar bem fininho e misturar no molho de tomate da macarronada. Elas nem vão perceber que estão comendo algo diferente, mas vão estar ganhando ferro, proteína e vitaminas sem esforço. E não precisa se preocupar em achar a planta fresca o tempo todo. As folhas podem ser secas ao sol e guardadas em potes por meses, como se fosse uma erva desidratada. Quando quiser usar, é só colocar um pouco na água quente para hidratar ou jogar direto na panela. Também dá para bater as folhas frescas com água e fazer um suco verde, fica meio espesso, mas é só coar e adoçar com mel ou açúcar que fica gostoso. O mais legal é que a Ora Pronobis não exige cuidados especiais para crescer. Ela nasce até em terrenos secos e pedregosos, sem precisar de adubo ou rega constante. Muitas pessoas têm essa planta no quintal e nem sabem que ela é comestível, acham que é só um mato cheio de espinhos. Mas agora que você sabe, pode até começar a cultivá-la em casa, mesmo que seja em um vaso pequeno. Basta pegar um galho, enfiar na terra e esperar crescer. Em pouco tempo, você terá uma fonte de alimento fresquinha e gratuita. Se você ainda está em dúvida se vale a pena experimentar, pense nos benefícios práticos. Com a Ora Pronobis, você pode reduzir a conta do supermercado, porque não vai precisar comprar tanta carne ou suplementos de vitaminas. Também vai diminuir o desperdício, já que a planta cresce fácil e não precisa de muito para sobreviver. E, de quebra, ainda ajuda a sua saúde, porque é um alimento natural, sem agrotóxicos, se você colher em lugares limpos e cheio de nutrientes que o corpo absorve bem. Então, que tal dar uma chance para essa planta esquecida? Comece aos poucos, experimente uma receita simples, como um arroz com Ora Pronobis, e veja como se sente. Se gostar, vá incluindo em outras refeições. O importante é não ter medo de testar coisas novas, especialmente quando elas fazem bem para você e para o mundo. Afinal, a natureza já nos deu tudo de mão beijada, só precisamos aprender a usar. E se eu te disser que essa planta pode até substituir a carne em algumas refeições sem você sentir falta? Não é mágica,
é só uma questão de costume. O Ora pro nobis, por exemplo, tem uma textura que lembra um pouco o espinafre, mas com um toque mais macio e um sabor suave, quase neutro. Isso significa que ele combina com quase tudo, pode ir no feijão, na omelete, no refogado de legumes, até no suco verde, sim, dá para bater no liquidificador com frutas e água. Imagine que você está fazendo um estrogonofe. Em vez de usar só carne, você pode refogar o Ora pro nobis picadinho junto com o frango ou até sozinho, com um pouco de creme de leite e cogumelos. O resultado fica cremoso, saboroso e, o melhor, muito mais leve. Ou então, que tal um hambúrguer vegetal? Basta cozinhar a planta, escorrer bem a água, misturar com farinha de aveia, cebola e temperos, e fritar ou assar. Fica crocante por fora e suculento por dentro, e você nem vai sentir falta da carne. Outra vantagem é que o Ora pro nobis é um ótimo aliado para quem quer emagrecer ou manter o peso. Ele tem poucas calorias, mas é rico em fibras, o que ajuda a dar aquela sensação de saciedade. Sabe quando você almoça e 2 horas depois já está com fome de novo? Com ele no prato, isso não acontece. Você fica satisfeito por mais tempo, sem precisar beliscar besteiras entre as refeições. E não pense que é só o Ora pro nobis que tem esses poderes. Existem outras plantas esquecidas por aí, como a bertalha, a taioba, mas essa tem que ser cozida direito, porque crua pode fazer mal, e até o caruru, que muita gente arranca do quintal como mato. Todas elas são cheias de nutrientes, crescem fácil e custam quase nada. O problema é que, com o tempo, fomos deixando de lado esses alimentos simples e passando a depender de produtos industrializados, que são caros e nem sempre fazem bem. Mas dá para mudar isso aos poucos. Que tal começar plantando um pé de Ora pro nobis no quintal ou até em um vaso? Ele cresce rápido, não precisa de muito sol e dá flores lindas. Se não tiver espaço, procure feiras de produtos orgânicos ou grupos de troca de mudas na sua cidade. Muitas vezes, as pessoas têm essas plantas em casa e nem sabem o valor que elas têm. E se você ainda está em dúvida, pense no seguinte: antigamente, as pessoas comiam o que a terra dava. Não tinha supermercado na esquina, nem delivery de comida pronta. Elas usavam o que tinham à mão, e muitas vezes eram justamente essas plantas que hoje chamamos de daninhas. O que mudou não foi a qualidade desses alimentos, mas sim os nossos hábitos. Então, por que não voltar um pouco às origens? Comece com uma receita por semana. Pode ser um simples arroz com Ora pro nobis, como já sugeri, ou um refogado de bertalha com alho. Vá experimentando e descobrindo novos jeitos de usar. O legal é que, além de economizar e se alimentar melhor, você ainda vai estar resgatando um pedacinho da sabedoria das nossas avós. E quem sabe, daqui a pouco, você nem lembra mais porque um dia achou que carne era a única opção. Afinal, a natureza já nos deu tudo o que precisamos, só falta a gente abrir os olhos e usar. E não é só questão de economia ou saúde, não. Usar essas plantas esquecidas também é um jeito de cuidar do planeta. Pense bem, a carne que a gente come hoje vem de fazendas enormes, que desmatam florestas, gastam água demais e soltam um monte de poluição. Já uma planta como a taioba ou a serralha cresce quase sozinha, sem precisar de veneno, de muito espaço ou de tratores. É comida que nasce no quintal, na beira da estrada ou até em um vaso na varanda. Outra coisa legal é que essas plantas são resistentes. Enquanto uma horta de alface ou tomate precisa de cuidado constante, a maioria dessas daninhas aguenta sol forte, chuva e até seca. A beldroega, por exemplo, cresce em qualquer cantinho com um pouco de terra e sol. É só colher e usar, não precisa nem plantar de novo, porque ela volta sozinha. É como se a natureza estivesse dizendo: olha, eu já deixei tudo pronto para você, só falta pegar. E tem mais, muita gente acha que comida saudável é cara ou difícil de achar, mas essas plantas estão aí, de graça, esperando para serem usadas. Um pé de capuchinha, por exemplo, dá flores lindas que podem ser comidas em saladas, e as folhas têm um gostinho picante, tipo rúcula. Já a folha da batata doce, que muita gente joga fora, é cheia de ferro e pode ser refogada igual a couve. É só prestar atenção no que está ao redor. O melhor de tudo é que,
aos poucos, a gente vai descobrindo que comer bem não precisa ser complicado. Não é sobre seguir dietas da moda ou comprar produtos caros no supermercado. É sobre voltar a olhar para o que sempre esteve ali, na nossa frente. É como aprender a cozinhar de novo, mas dessa vez com ingredientes que a terra já oferece de bandeja. Então, que tal dar uma chance? Na próxima vez que passar por um terreno baldio ou ver uma planta crescendo no meio do asfalto, pare e olhe com atenção. Pode ser que você esteja diante de um tesouro. E se tiver dúvida, pergunte para alguém mais velho, eles provavelmente vão saber te dizer se aquela folha é comestível e até como preparar. Afinal, conhecimento assim não se acha em livro, mas na memória de quem viveu antes da gente. E o melhor, é de graça, é saudável e ainda ajuda a deixar o mundo um pouquinho melhor. E não pense que essas plantas são só para quem mora no campo ou tem quintal grande. Mesmo quem vive em apartamento pode aproveitar. Sabe aquele vaso de manjericão ou hortelã na janela da cozinha? Pois é, dá para ir além. Muitas dessas plantas esquecidas crescem fácil em vasos, como a bertalha, que parece um espinafre mais resistente, ou o caruru, que brota até em rachaduras de calçada. Basta um pouco de terra, sol e água, nada que um espaço pequeno não possa oferecer. Outra vantagem é que elas são mais fortes que as hortaliças que compramos no mercado. Enquanto um pé de alface morre com o primeiro calor forte, a taioba ou a serralha aguentam sol, chuva e até um pouco de descuido. E o sabor? Algumas são mais suaves, outras mais marcantes, mas todas têm algo em comum, um gosto de comida de verdade, daquelas que a gente sente que veio direto da terra, sem agrotóxicos ou embalagens plásticas. Se você ainda está em dúvida, comece com algo simples. A Ora Pronobis, por exemplo, é uma planta que parece um cacto sem espinhos e é cheia de proteína. Dá para picar as folhas e colocar na omelete, no arroz ou até no feijão. Ela quase não tem gosto, mas engrossa a comida e deixa ela mais nutritiva. Ou então experimente a capuchinha, que tem flores lindas e comestíveis, com um toque apimentado. Elas dão um charme especial à salada e ainda atraem abelhas, ajudando o meio ambiente. O mais legal é que, ao usar essas plantas, a gente resgata não só uma forma de comer, mas também uma relação diferente com a comida. Em vez de ir ao supermercado e pegar tudo pronto, a gente passa a observar o que cresce ao nosso redor, a valorizar o que é da estação e a entender que a natureza já nos dá quase tudo de que precisamos. É como se a gente voltasse a ser um pouco mais parte do mundo, em vez de só consumir dele. E não precisa ser radical. Você não precisa abandonar a carne ou os alimentos que gosta. Basta incluir um pouco dessas plantas no seu dia a dia, nem que seja uma vez por semana. Com o tempo, você vai perceber que elas não são só uma alternativa barata ou saudável, são uma forma de comer com mais consciência, sem desperdício e com mais sabor. Afinal, o que poderia ser melhor do que uma comida que não pesa no bolso, faz bem pro corpo e ainda cuida do planeta? Então, da próxima vez que estiver cozinhando, pense, será que não tem uma planta esquecida por aí que poderia dar um toque especial ao seu prato? Pode ser no quintal, na praça do bairro ou até no vaso da varanda. O importante é começar. Porque, no fim das contas, a melhor comida não é aquela que vem em pacotes brilhantes, mas a que a gente descobre com curiosidade e prepara com as próprias mãos. E se eu te disser que essas plantas esquecidas podem ser mais versáteis do que você imagina? Muitas delas nem precisam de receitas complicadas. Por exemplo, a taioba, que muita gente confunde com o inhame, pode ser refogada como espinafre ou até usada em bolinhos fritos, crocantes por fora e macios por dentro. Já a Ora Pronobis, com suas folhinhas cheias de proteína, vai bem em omeletes, farofas ou até em sucos verdes, basta bater com frutas e água. Outra planta que quase ninguém lembra é a bertalha, uma trepadeira de folhas suaves que cresce fácil em cercas e muros. Ela fica ótima em refogados com alho, em sopas ou até em tortas salgadas. E o melhor, não precisa de muito cuidado. Se você tiver um cantinho com sol, ela cresce quase sozinha, sem precisar de adubo caro ou regas diárias. Mas não são só as folhas que valem ouro. As flores também podem surpreender. A capuchinha, por exemplo, tem pétalas com um gostinho levemente apimentado, perfeitas para saladas ou para enfeitar pratos. Já as flores de abóbora,
que muita gente joga fora, podem ser empanadas e fritas, virando um petisco crocante e delicioso. É como se a natureza já tivesse pensado em tudo, só falta a gente prestar atenção. E não precisa ser nenhum chefe de cozinha para experimentar. Comece com o que já conhece. Se você gosta de feijão, por que não adicionar um punhado de folhas de caruru ou de serralha na hora de cozinhar? Elas dão um sabor diferente e deixam o caldo mais nutritivo. Se prefere massas, experimente fazer um molho simples com folhas de vinagreira ou de beldroega, que tem um toque azedinho que combina com macarrão. O legal é que essas plantas não são só uma moda passageira. Elas fazem parte da nossa história, da comida das nossas avós, dos pratos que alimentaram gerações. Muitas delas foram deixadas de lado quando os supermercados começaram a vender tudo embalado e pronto, mas agora estão voltando, e não é por acaso. As pessoas estão redescobrindo que comida de verdade não precisa ser complicada nem cara. Então, que tal dar uma chance para essas plantas? Pode ser que no começo você estranhe o sabor ou a textura, mas é assim mesmo. Quando a gente experimenta algo novo, nem sempre ama na primeira vez. Mas com um pouco de curiosidade e disposição, você pode encontrar sabores que nem sabia que existiam. E o mais legal é que, ao fazer isso, você não está só se alimentando melhor, está resgatando um jeito de comer que é mais simples, mais natural e muito mais conectado com o mundo ao seu redor. No fim das contas, a comida não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Basta olhar ao redor, pegar o que a terra já oferece e transformar em algo gostoso. E se der errado? Tudo bem. Até os melhores cozinheiros já queimaram um prato ou outro. O importante é tentar, aprender e, acima de tudo, se divertir no processo. Porque comer bem não é só sobre nutrientes ou calorias, é sobre prazer, memória e, claro, um pouco de aventura.